Larissa Brentano, chefe da Seção de Apoio à Gestão de Tecnologia da Informação, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, vamos recebê-la com os aplausos. Boa tarde a todas e todas. Meu nome é Larissa Brentano, eu trabalho na Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. E agora eu vou apresentar para vocês o JE Digital. O JE Digital é um conjunto de iniciativas que redefiniu o atendimento ao público externo da Justiça Eleitoral Gaúcha. Então, começou lá em 2020, quando a gente tinha nosso atendimento 100% presencial, as orientações eram dadas diretamente nas zonas eleitorais, e as informações básicas dos serviços estavam lá no site da Justiça Eleitoral. Aí veio a Covid, e com a Covid a gente foi obrigado a virtualizar o nosso atendimento emergencialmente. Nós usamos o que a gente tinha no momento disponível, que é um software do TSE para fazer o alistamento eleitoral, e as zonas passaram a atender via WhatsApp, cada um com seu celular, para dar orientação para os eleitores. E aí surgiram vários problemas. A gente perdeu totalmente o gerenciamento desse atendimento, as equipes se fragmentaram, as informações estavam esparsas e estavam desencontradas, e tudo isso gerou uma baixa qualidade no nosso atendimento geral. Então, o que a gente precisava fazer para melhorar esse cenário? A gente precisava melhorar o atendimento como? Melhorando a descrição dos nossos serviços, aumentando a quantidade de número de serviços digitais e criando um canal de orientação. Na Justiça Eleitoral, a gente tem uma particularidade. O nosso público ele não sabe que serviço ele procura na Justiça Eleitoral. Geralmente, ele quer regularizar o CPF, mas ele não sabe qual o serviço que ele está procurando na Justiça Eleitoral. Então, a gente precisava desse canal para orientar o nosso público, para ele entender o que ele precisava da Justiça Eleitoral. E a gente precisava organizar o nosso trabalho. A gente precisava fazer a gestão da demanda, a gente precisava distribuir o trabalho na equipe e a gente precisava avaliar e aprimorar o serviço. A gente precisava saber o que a gente estava fazendo para conseguir avaliar e aprimorar esses nossos serviços. Então, teve 3 pilares de soluções que a gente usou para atender essas necessidades. O primeiro foi remodelando a nossa carta de serviços, melhorando a descrição dos nossos serviços, usando uma linguagem simples, voltada à necessidade do nosso público, usando um software de gerenciamento para aumentar a quantidade de serviços digitais ofertados. Então, a gente já tinha alguns serviços digitais antes da pandemia. Os que a gente não tinha, a gente conseguiu digitalizar com esse software de gerenciamento de chamados. A gente precisava distribuir a carga de trabalho entre as zonas, ter a gestão dessas demandas e conseguir controlar e avaliar nossos serviços. Isso tudo a gente fez com o software de gerenciamento de chamados. E, com o software de interação instantânea, o nosso chatbot, a gente conseguiu criar esse canal de orientação e também a gente conseguiu fazer o cartório eleitoral ser acessível digitalmente. Além do autoatendimento, tem a opção lá para falar com o atendente. E isso é o nosso cartório eleitoral acessível digitalmente. Essa é a nossa carta de serviços, é um sistema próprio que foi desenvolvido pelo nosso tribunal. É um site, e aí os serviços eles estão organizados por temas, eles são revisados. Os serviços que já eram digitais, a gente colocou orientação ali, aí a pessoa ela é redirecionada para o site do serviço, e os que não eram, tem um formulário que a pessoa preenche, que aí gera um chamado para nós para ser atendido. O nosso sistema de chamados, que é um software livre, o Ligeiro Smart, que a gente usou, a gente configurou conforme a nossa necessidade, criamos filas, e aí a gente configurou os serviços que eram atendidos por cada fila. Então, esse formulário, que é preenchido pelo eleitor, ele gera um chamado no nosso sistema de chamados. E, além disso, o nosso software de interação instantânea, o nosso chatbot, ele está disponível tanto no webchat, o botãozinho do Posso Te Ajudar, no site do JE Digital, no WhatsApp e nas nossas redes sociais. Então, é o mesmo menu de atendimento, e, dentro de cada opção, sempre tem a opção para falar com o atendente, caso a pessoa precise do atendimento humano, né, para tirar mais alguma dúvida. Então, o cidadão ele pode chegar na Justiça Eleitoral Gaúcha através do JE Digital e através da interação instantânea. Ambos os sistemas eles conversam com o nosso sistema de chamados através de uma API, que foi desenvolvida pelo nosso tribunal também. Então, eles geram chamados para o nosso sistema de chamados para ser gerenciado depois, e também para a gente ter os números e avaliação através desse nosso sistema de chamados.
Só os sistemas não adiantavam também. A gente precisava mudar a cultura para resolver todos esses nossos problemas. Então, primeiro, o que a gente fez? A gente criou essa fila geral no nosso sistema de chamados, que compartilhou o atendimento de chamado entre todas as zonas. A gente tem uma fila geral, que alguns serviços a gente configurou que podem ser atendidos por qualquer zona eleitoral. Então, a gente compartilhou esse atendimento de chamados. E a gente aproveitou essa digitalização para organizar esse trabalho, gerando uma maior disponibilidade de atendentes, um equilíbrio na carga de trabalho entre os cartórios e uma padronização no atendimento. Depois, a gente criou o nosso atendimento geral RS, que é o atendimento presencial. Agora, no Rio Grande do Sul, em qualquer zona eleitoral, atende qualquer eleitor. Antes, o eleitor só era atendido na sua zona. Agora, não. Agora, ele pode ser atendido em qualquer cartório eleitoral e ele não vai embora sem resposta para a sua demanda. Depois, a gente criou a central de atendimento virtual, que é o atendimento do chat, o atendimento humano do chat, compartilhado entre as zonas. Então, a gente criou uma escala de atendimento, que as zonas atendem lá, média 1 hora por dia, e elas atendem quem pede para falar com o atendente. Isso também gerou uma maior disponibilidade de atendentes, equilíbrio na carga de trabalho, a padronização do atendimento e uma menor carga de trabalho, porque agora elas só precisavam atender 1 hora por dia lá no atendimento por chat. E a gente unificou o nosso canal de comunicação ativa, que as zonas, para entrarem em contato com o eleitor, agora também é essa plataforma de chat. Então, a gente padronizou o nosso canal oficial, integrou os sistemas, né? Por exemplo, para convocar mesários, a gente vai integrar com a nossa plataforma de atendimento e gera uma maior agilidade para o servidor, né? Muito menos trabalho para eles e uma visibilidade para a governança. Agora conseguem controlar essa comunicação. Além disso, a gente tem também a avaliação do atendimento, a pesquisa de satisfação, para saber como está esse serviço. E os nossos resultados. Em 2022, o nosso fechamento de cadastro é uma data que é um marco na Justiça Eleitoral. É o último dia que o eleitor tem no ano eleitoral ou para emitir o título, ou para pedir alguma alteração, ou transferência do título. Historicamente, a gente sempre teve muitas filas nesse último dia. E foi o primeiro ano que a gente não teve nenhuma fila. E, além disso, a gente conseguiu reduzir em 2 semanas o tratamento das solicitações. A gente ampliou os nossos serviços automatizados. Só em 2022 a gente teve 631 mil acessos ao JE Digital. Então, é um público que a gente conseguiu atingir muito maior do que a gente atingia antes. E 89% dos usuários considerou o nosso serviço bom ou ótimo em 2022. Depois, a gente ainda realizou mais algumas melhorias após o lançamento. A gente revisou o nosso menu de atendimento do chatbot, tanto a ordem como a linguagem, e isso a gente aumentou a nossa eficácia do autoatendimento de 56% para 88%. Então, 88% das pessoas conseguiram se resolver só pelo autoatendimento, só com algumas mudanças na ordem e na linguagem. E o tempo do autoatendimento ficou 10 minutos e 15 segundos. Antes, ele era superior a 30 minutos, que a pessoa ficava procurando o serviço. E o compartilhamento do atendimento humano via chat, essa central de atendimento virtual que eu falei, que todas as zonas passaram a atender. Antes era só a central de atendimento de Porto Alegre que atendia, agora todas as zonas eleitorais atendem o chat. E o tempo médio de espera para o atendimento humano é 28 segundos, que é super baixo. Então, qualquer pessoa que pedir para falar com o atendente, a média de tempo que ele vai esperar é 28 segundos, que é super baixo. E o nosso alcance, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas ali São Paulo é a 4ª cidade que mais acessou o nosso site em 2022. Então, ele serve como orientação, né, para o público em geral, de todo o Brasil e fora do Brasil também. E 59% das pessoas usam pelo celular. Então, ele é responsivo. Isso foi uma preocupação que a gente teve desde o início, que a gente imaginava já que as pessoas iam acessar pelo celular. Então, esse número só confirma essa nossa preocupação que a gente teve desde o início. E esse foi o nosso atendimento pelo chat em 2022. Em outubro e novembro, que foi ali primeiro e segundo turno, a gente teve um pico de autoatendimento. Mas aproximadamente 100 mil pessoas a gente atendeu ali outubro e novembro. Com certeza, se a gente tivesse só a força de trabalho humana, a gente não iria conseguir atender essa demanda de 100 mil pessoas.
Era uma demanda que estava represada e que foi atendida ali num período super importante ali da eleição. E as lições aprendidas, que clareza e simplificação é fundamental. Poucos cliques para a pessoa conseguir chegar no que ela quer. E, na Justiça Eleitoral, a gente tem uma sazonalidade da demanda muito grande. Em um período muito curto, a gente tem uma demanda muito alta. Então, a gente precisa redistribuir essas atividades e criar força-tarefas. E que tem que estar sempre muito pronto para lidar com a resistência a mudanças, que é o principal, né? E a gente tem um comitê multidisciplinar que gerencia tudo isso. E foi um diferencial. Pessoas de áreas diferentes, com visões diferentes, fizeram a diferença também para a gente ter o sucesso nesse projeto. E que só a solução digital não basta, precisa ter o atendimento humanizado. Então, precisa sempre ter aquele fale com o atendente, a pessoa precisa, às vezes, confirmar o que ela quer, precisa do atendimento humanizado, não basta só lá o autoatendimento. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar para você essa iniciativa.